Boa tarde, bem-vindos à Estação Sabiá, na TV 247. Estamos aqui no estúdio do Rio de Janeiro, toda segunda e quinta às 4 da tarde. Eu sou Regina Zappa e hoje eu tenho o enorme prazer de ter um convidado aqui que eu acho que é um dos mais importantes diretores de teatro do Brasil e do mundo. Aderbal Freire Filho, meu amigo querido, sou super admiradora dele. Aderbal, nós vamos falar sobre muita coisa, nós temos um bom tempo aqui para falar, mas queria contar um pouquinho sobre você. Aderbal é cearense, do Nordeste do nosso coração, né? O Nordeste querido agora. Que o sol do Nordeste ilumine o Brasil. Isso, cada vez mais, né? Cada vez mais. Aderbal começou a fazer teatro amador muito cedo e você estudou direito, né? Estudei Lá até o ainda em fim. Fortaleza? Estudei até terminar. E veio para o Rio em 1970, e aí a gente daqui a pouco começa a falar da trajetória do Aderbal, mas eu ando sentindo muita saudade de você e das coisas que você faz. Onde é que você anda, Aderbal? Conta pra gente. Pois é, eu fui para o outro lado, não é? O Rio de Janeiro virou meio do caminho. Eu estou andando muito pelo Uruguai. Quer dizer, eu já nos anos 80 e 90 dirigi vários espetáculos no Uruguai, tanto com a Comédia Nacional do Uruguai, que é uma companhia estável, como com o Teatro El Galpón, que é um grupo histórico da América Latina, um grupo, enfim, marcante, importante, que representa o teatro desse continente. E parei um tempo de ir ao Uruguai e nos últimos 3 anos voltei aí. Então, nesse momento, eu estou no Uruguai. Estou aqui de passagem no Rio, já comecei a trabalhar lá, o meu terceiro espetáculo nesses 3 anos. O primeiro foi Incêndios, um espetáculo que eu tinha feito aqui no Rio, no Teatro Poeira, e eu fiz uma versão no Uruguai com a mesma mise-en-scène, mesma cenografia, mesma música e com elenco uruguaio. No ano seguinte eu fiz um espetáculo, no ano passado, La Palavra Progresso em Boca de mi Madre sonava terrivelmente falsa, que é do Matei Wisniewski, um autor romeno que mora na França, trabalha na França. E esse ano, Regina, eu estou lá para fazer o espetáculo que vai comemorar os 70 anos de vida desse grupo. Você viu que quando eu disse que ele tinha importância, que ele era muito conhecido, isso reforça o que eu disse, ou seja, existe há 70 anos, foi fundado por uns mestres do teatro latino-americano como Atahualpa Del Chope e outros. E eu vou fazer uma peça para comemorar os 70 anos com outro, digamos, símbolo da cultura uruguaia, com textos de um escritor que representa a cultura uruguaia e latino-americana, que é o Eduardo Galeano. Que maravilha! Então a gente, nesse momento, está numa fase de pesquisa, lendo os livros do Galeano, estou lá com os atores do Galpón, buscando textos, escolhendo entre os vários livros dele. A gente tomou assim como referência, como eixo, o clássico, que é o primeiro livro assim, dele, bem As conhecido. Veias Abertas. As Veias Abertas da América do Sul. Eu queria usar até como América título Latina. da América do Sul, da América Latina. As Veias Abertas da América Latina, que eu pensei em usar até como título, tal, mas que provavelmente não será, porque vai parecer que está restrito Concentrado a isso. Nesse livro e não está. Não tá. E você, eu não imagino como é que seria esse espetáculo, queria que você explicasse, porque você fez já o romance encenado, você fez o Que Diz Moleiro, que foi uma maravilha, quer dizer, uma coisa assim inimaginável, era para mim inimaginável antes de eu ver, e foi uma beleza, quer dizer, você a partir de um romance, você fez uma peça maravilhosa, e como é, você vai fazer uma coisa parecida, assim, pegar os textos dele ou não? Acho que sim. Eu fiz, na verdade, 3 romances que até dei um título assim, genérico, ou seja, como um título virou, por exemplo, para mim, para a minha dramaturgia pessoal, um gênero, o gênero romance em cena. Romance em cena, isso mesmo. E fiz 3. Fiz A Mulher Carioca aos 22 anos, O Que Diz Moleiro, esse que você falou, e o Púcaro Búlgaro, também, do Campos verdade, de Carvalho. Então, esses Máximo. romances eu fiz sem nenhuma adaptação literária. Eu mantive
as palavras dos seus respectivos autores, todas. Quer dizer, Inclusive, não o ator todas. falava na terceira pessoa, não é isso? Exatamente. A mágica digamos assim, a chave do romance em cena é o ator falar em terceira pessoa E e fazer atuar em ação. primeira. E fazer a ação Exata- enquanto ele fala, né? fazer ação Incrível. e não só fazer ação, como exatamente estar no papel do personagem verdadeiramente. Ele não fazia uma narração, fazendo ação, não. Ao mesmo tempo que ele diz em terceira pessoa, ele diz, e ele fazia isso, e eu faço isso. Entendeu? Eu fazia as duas coisas. Era genial, realmente. E fiz um quarto romance que não fiz assim, que foi o Moby Dick, do Melville, o clássico Moby Isso, Dick. com Chico Dias. Com Chico Dias, Oran Figueiredo, Izio Guelma e André Matos. Eram 4 atores. E esse romance eu adaptei. Eu mexi, mudei cena, escrevi. Nos outros, tudo que fiz foi muitas vezes cortar, porque os romances todos eram muito grandes, apesar do primeiro deles ter estreado com 5 horas e meia de espetáculo. Mas eu fui reduzindo, que as pessoas não... Mas o Moleiro tinha 4 horas e pouco, Mais e a ou gente não menos. sentia, né? Passava assim. Que bom. Então, agora eu estou buscando o que fazer. Por exemplo, nesse mês que já estou no Uruguai, eu trabalhei um pouco com todos os atores o que é essa técnica do romance em cena. Então, escolhi algumas cenas do Galeano sobre, por exemplo, a força, digamos, do Império Americano destruindo tentativas de governos progressistas na América Central. Tão atual, né? Hoje. Tão atual. Hoje sempre. Por exemplo, a United Fruit, que era quem mandava nos governos da banana. Da Nicarágua. Exatamente. Guatemala, Nicarágua, Honduras. Então, quando chega um novo presidente lá, um progressista, que consegue, por exemplo, tem uma coisa engraçadíssima, porque ele consegue, digamos, ele resolve fazer a reforma agrária e pegar e acabar e tomar a United Fruit. Então, ele quer indenizar a United Fruit pelo valor que a United Fruit declarou para pagar pouco imposto. Então ele disse, tudo bem, vocês vão ser indenizados, nenhum problema. Eu vou pagar que o valor que está avaliado por vocês, o valor que vocês consideram para pagar os nossos impostos até hoje. Então a gente pagou isso. Os americanos ficaram loucos, cobraram 25 vezes mais o valor. Eu disse, não, esse valor aqui vocês que disseram. Bom, então, peguei esse trecho que fala uma sequência de pequenos textos do Galeano sobre esse assunto e estou trabalhando com eles essa técnica do romance em cena. Mas, ao mesmo tempo, outras coisas que eu proponho que os atores leiam os livros mais diversos, porque são muitos os livros do Galeano. Você já escolheu quantos livros você vai trabalhar? Olha, mais de 10, porque eu, particularmente, já, digamos, me concentrei muito em 8. E os atores leram outros fora dessa minha concentração e eu vou continuar. Eu ainda não entrei nos livros dele sobre futebol, não é? E que também era uma paixão dele. Eu fui na casa dele, tive com a viúva, com a Helena. Tive com a Helena na casa dele, ela me recebeu, fez lá um vinho com uns amigos queridos dele, assim, que receberam para ouvir o que eu queria fazer, uns amigos muito próximos. Aí tive na mesa dele, que está como ele deixou. Entendeu? Eu não sei se tinha lá uns caderninhos, porque ele andava com os caderninhos no bolso, aí ele via as coisas, aí ele ia escrevendo, às vezes uma palavra, que depois ele usava para os livros, né? Seria legal se tivesse esses caderninhos, ela deve ter guardado, né? Ela deixou, me propôs voltar quando quisesse, ver o que quisesse, me deu, por exemplo, Esperros, que eu não tinha lido, que é um desses 8 que li, ela que me deu um exemplar, e, enfim, estou lá fazendo essa pesquisa, e como eu estava te dizendo,
tentando, nessas escolhas dos atores, descobrir outras alternativas. Digamos, então, pode ser que eu me restrinja ao romance em cena, mas pode ser que eu faça outros modos de dramatizar o narrativo. Porque essa é a questão. São todos textos narrativos e a gente vai dramatizá-los no sentido de colocá-los em cena. Mas como nos romances em cena, eu dramatizava sem escrever. Eu quero também não escrever nada, usar só textos dele, do Galeano. Então, vou talvez, quem sabe, fazer um pouco do que fiz com os 3 romances em cena e misturado com um pouco do que fiz com o Moby Dick. Estou nesse processo. Que ótimo. Pô, muito bom esse projeto. Você vai trazer para cá? Você já pensou nisso ou não? Já pensei. Senão a gente vai ter que ir lá ver, né? Primeiro vai lá ver. Tá bom. Tá bom. Combinado. Aderbal, olha só. Como é que você chegou no teatro? Como é que foi o seu caminho? Pois é, porque geralmente tem muita coisa que você segue os pais, não é? Uma coisa que o pai é jornalista, não sei. É o seu caso, né? Que você seria embaixadora. Embaixatriz. Embaixadora. Porque embaixatriz é a mulher do embaixador. Embaixadora é a pessoa que tem o cargo. Claro, embaixatriz, exatamente. Mas não era o seu caso também. Não era o meu caso. Mas, assim, muito cedo, assim, meu pai... Essa é uma das versões que eu me coloco, assim. Meu pai foi sócio de uma livraria. Meu pai era advogado e professor da Faculdade de Direito. E foi sócio de uma livraria. A livraria faliu. Meu pai, tudo que ele se meteu, faliu. Então, fora do direito, né? E a livraria faliu e muitos dos livros foram lá para casa. Além da biblioteca do meu pai, que já era boa, grande, com muita coisa, que importante, chegou lá a livraria, uma parte da biblioteca. E sempre meu pai incentivando os filhos a ler e tal. E eu, quando chegou à biblioteca, escolhi os livros mais finos, fininhos que tinha. E os meninos eram peças de teatro. E aí eu li, depois comecei a me interessar, li livros mais grossos, assim. Foi também quando comecei a ler Brecht em espanhol, ainda pré-adolescente, e aí descobrindo o espanhol, que é hoje foi um gatilho e você foi indo. Exatamente. E aí eu fui indo e teve isso. Mas, ao mesmo tempo, eu estudava num colégio marista e do lado tinha uma faculdade de filosofia, que tinha um grupo de teatro. E uma vez fez uma peça que precisava de um garoto e não sei como eu cheguei nessa peça. Fiz essa peça e tal, e aí não parei mais. Eu tinha 13 anos quando fiz, 13 incompletos, quando fiz esse primeiro personagem, numa peça desse grupo da Faculdade de Filosofia. Você começou como ator, né? Comecei como ator. Aliás, eu achei que minha carreira de teatro, além de ator, eu ia derivar para escrever. Nunca me passou pela cabeça dirigir nos meus primeiros, nos meus anos cearenses de teatro, que foram alguns. Nunca me passou pela cabeça dirigir. Mas qual foi o momento que você falou, não quero saber nada de direito, quero fazer teatro, quero ser ator? Teve um momento que você decidiu, você foi sendo levado? Não. Eu decidi, em algum momento eu decidi. Até antes de fazer direito. Eu fiquei fazendo... olha, quando eu terminei, Regina, o curso médio, quer dizer, o científico naquele tempo, como se chamava, eu já queria fazer teatro, eu queria vir para o Rio estudar teatro, entrar na escola de teatro. Já fazia teatro lá muito, já era de vários grupos, já fiz muita coisa de teatro lá. E também eu tinha umas derivações. Como o teatro não era profissional, o profissional era o rádio. Eu fiz rádio. Eu fui lá, fui radioator,
fui locutor. Rádio é mó barato, né? Rádio é muito rádio legal. é barato, barato. Eu tinha um programa meia-noite, que eu escrevia uma crônica e lia com voz romântica, assim, meia-noite. E lia, assim, Tempo de Romance, sei lá, não me lembro mais como era o título, mas meia-noite. E tinha programa de tarde, tinha um programa que chamava Bossa 1, porque tinha o Bossa 3 e tal, e eu fazia um sozinho com música brasileira, enfim, muita coisa. E essa era a minha, essa coisa artística, estendia para o rádio. E aí eu vim para o Rio para estudar Direito, mas eu era estudar você Direito, não. veio fazer teatro. Vim com a estudar decisão teatro. de fazer teatro. Uhum. Mas aí eu não tive coragem, eu era muito tímido, não tinha, ia ver as peças. Você era tímido? Muito sou. E aí ficava sem ir, ver as peças e tal. Aí arranjei uns empregos. Aí primeiro vim, a desculpa para vir para o Rio foi um curso de técnico em prospecção de petróleo da Petrobras. Foi minha primeira profissão. Eu fui técnico de prospecção de petróleo da Petrobras. Não achei o pré-sal, mas o que eu queria achar não queria dar para a Shell. Não ia dar, né? Por favor, queria né? que fosse nosso. É técnico de prospecção sismográfica, que você provoca dinamita um lugar, provoca um pequeno sismo e aí vai procurando se tem. Eu fui isso. E quando terminou esse curso, eu tinha que ir para Bahia e tal, e eu queria achar, era teatro. Aí fiquei por aqui, aí fui vendedor de móveis de aço, fiquei com umas profissões assim, não fazia teatro. Nem estudava, quer dizer, ao mesmo tempo que você trabalhava, não estudava? Nada. Sempre dizia, tinha umas desculpas, aí meu pai veio aqui e disse, cara, se você não vai fazer o que você quer, volta. Faz direito, depois vem de novo. Aí foi isso, eu voltei para lá, fiquei mais 5 anos lá, fiz direito. Se formou? Me formei, trabalhei no escritório dele. Aí, a uma certa altura, eu disse assim, meu próximo passo é o suicídio. Pensou com toda calma, né? Com toda calma. Ou eu faço teatro, ou eu engordo. E vou morrer. Me mato. Aí eu vim, definitivamente, vim meio fugido, num episódio que é ruim, porque já tinha, enfim, umas relações que, assim, pessoais de um filho e tal, e vim meio fugido, é tudo ou nada. E vim aqui, aí é que começa a minha carreira.Ela começa no Solar da Fossa. Ah, é? Você frequentou, você morou lá também? Morei no Solar da Fossa, no 33. Saiu um livro, né, sobre o Solar da Fossa. Você foi entrevistado, Tem muita coisa. Eu estou ali no livro e reivindicando, eu digo lá, o título de último morador do Solar da Fossa. Porque eu morei no último ano, e quando o Solar foi sendo evacuado e tal, chegava toda manhã, toda madrugada chegava oficial de justiça para botar a gente para fora e tal, e eu não tinha para onde ir, ficando. E me lembro demais de quando já o Solar estava abandonado e eu andando pelos quartos abandonados, vazios. Todo mundo escrevia coisas nas paredes, eu fazia fotos e tal. Então eu acho que eu sou o último. Mas no livro, o Toninho Vaz, que é o autor do livro, disse que outras pessoas reivindicaram. Mas ele bota a minha reivindicação e bota de outros também. Vários reivindicados. E aí você veio, e aí você foi fazer curso de teatro, ou aí você entrou numa companhia? Não, aí eu já era ator há muitos anos, não é? Eu já vim velho para o Rio. Tanto que, quando comecei a dirigir, as pessoas diziam jovem diretor, eu disse, ótimo, porque eu ganhei uns 10 anos aí, nessa brincadeira, porque jovem diretor seria 10 anos antes. Não, aí eu comecei a procurar coisas para fazer. Aí no Solar ainda... Você conheceu pessoas? Conheci pessoas e eu fiz o meu primeiro espetáculo aqui, era um pessoal que morava no Solar, que a gente fez um espetáculo num ônibus que saía de Ipanema, ali da Praça Osório, dava volta por Ipanema, Leblon, Copacabana e voltava. E vocês iam eu fazendo... era ator, era um monólogo. Era um monólogo, era só você? Só eu. Eu fazia uma sessão e tinha outro ator, um baiano, Antônio Serra, que fazia outra sessão. Eram 2 sessões porque só cabia 40 pessoas no ônibus. E era um sucesso? As pessoas iam? Enchia o ônibus. Era um ônibus especial. Você que inventou, você que pensou nisso? Não.
um baiano que também era do Solar. Era um monte de baianos. Tanto que o Glauber estava sempre por lá, pelos ensaios, porque ele era Cacau morou amigo. lá, não foi? Nesse tempo, não. Nesse Mas tempo acho ele que não ela morava passou lá. Mas ele tinha amigos, e especialmente uma amiga que era meio que coordenava, que seria hoje uma produtora, que era muito amiga dele. Às vezes ela chegava e chegava ele. E ali quando a gente estava fazendo esse espetáculo no ônibus. Depois eu fiz teste para um espetáculo que ia ser dirigido por um francês e que não conhecia os atores. Então, como ele queria fazer teste, aí eu me candidatei, aí eu fui aprovado no teste de espetáculo produzido pela Teresa Raquel, que eram os protagonistas, a Teresa e o Wilker. Daí nasceu minha amizade com o Zé, com o Wilker, com a Teresa também, claro. E que o Wilker nasceu no Ceará. Ele veio de Pernambuco, mas ele é daqueles cearenses do Juazeiro, Crato, Juazeiro, região do Cariri, que eles saem dali ou para Fortaleza ou para Recife, mas a maioria sai para Recife, que está na meia distância, talvez seja até mais, como o Miguel Arraes, como a Violeta Arraes, eles são cearenses de Juazeiro. Miguel Arraes é cearense de Juazeiro. Só que foram para Recife. Exatamente. Essa trajetória, a trajetória do Arraes, a trajetória do Zé Wilker. E aí ele logo, enfim, fiz questão de dizer que era cearense, a gente ficou amigo. E aí, mas aí você... Aí foi a minha primeira peça, quer dizer, minha segunda peça como ator. Como ator. Aí eu construí essa trajetória assim, fui fazendo, aí entrei, comecei a ter amigos, a fazer, participar de projetos, por exemplo, o Nelson Xavier, que fazia um projeto longo de investigação, de tal, entrei nesse projeto dele, e aí depois fiz o Xavier, aí um pouco depois, Xavier dirigiu uma peça, quer dizer, em conjunto com o Cécio, ele dirigiu uma peça que era do Xavier, que chamava Segredo do Velho Mudo. E essa peça eram 4 atores e eu era assistente de direção do Xavier, Cécio. Os dois co-dirigiam. Co-dirigiam porque o Cécio estava em cena. Eu era assistente de direção. Assistente de direção nesse tempo era ir comprar sanduíche na esquina, entendeu? Era dizer assim... Mas você já foi se aclimatando ali na coisa da direção. Aí, por exemplo, tinha uma atriz, que era Marieta Severo, que dizia, Debol, compra um sanduíche para mim na esquina. Você se vingou depois? Não. Aí era ela, Camila, Cécio e um ator que era o Flávio Santiago, que era um ator querido. Muitos sanduíches. E aí eu ali, quando dava intervalo, eu descia, a gente ensaiava ali do lado do Balagoa, comprava e tal. Só que aconteceu uma coisa curiosa, a peça ia estrear em Vitória, que era quem o governo de Vitória patrocinava e tal, tinha isso. Curitiba fazia muito isso e Vitória também algumas vezes fez. E a gente foi estrear lá. No segundo dia em Vitória, os diretores, ou o diretor, um deles, brigou com a equipe, com o Flávio Santiago. Ou o Flávio Santiago brigou com eles e veio embora. Aí disse, e agora? Aí disse assim, vou dar a bal. Daqui desde o começo, viu tudo. E assim eu entrei no elenco. E assim quando a peça estreou... Não, dirigiam eles. Eu entrei como ator. Eu entrei como ator na peça, no lugar do Flávio Santiago. Então o elenco ficou Marieta, Camila, Cécia e eu. Eu estreiei como ator. Agora, eu comecei a dirigir no mesmo tempo. Essa história tá chata, né? Não, tá ótimo. Então, adorando. Nessa época, aí via uma dureza enorme, fazia uns cartões de Natal em couro para vender na feira da General Osório, porque eu tinha conhecido um vizinho e a mulher que faziam bolsa e tal, eu pegava o resto de couro e aprendi a usar aquele pirógrafo e fazia uns versinhos. Umas inscrições e tal, e aí vendia como cartão de Natal, fracasso. E, não vendia nada. Vez por ano. Aí, enfim, disse para os produtores dessa peça assim, vem cá, o teatro
no fim de semana de tarde, tá vazio, eu posso fazer um infantil? Claro, faz aí. Eu nunca tinha feito teatro infantil. Na época era recente o Flix do Ziraldo. Aí eu escrevi um texto inspirado no Flix do Ziraldo, uma E adaptação qual livre. teatro era esse, né? Teatro das Artes, que era um teatro aqui na Lagoa, onde é a universidade. Lembra? Onde era, né? Porque já acabou. É, já acabou. Onde era a universidade. Não era nesse tempo ainda. Nesse tempo, não me lembro o que era, sei que tinha esse teatro, chamava Teatro das Artes. Teatro aí. Foi onde a gente fez a peça. E eu peguei, então, o livro do Ziraldo e escrevi uma peça. Aí falei para um dos produtores, que era o Ginaldo, aí ele disse, eu conheço o Ziraldo, vou ligar para ele, pedindo autorização. Ele ligou, o Ziraldo disse, não, esse é o meu livro, não quero que adapte, tal, não mexa, tal. Aí disse, você topa a gente ler? Topo. Aí uma madrugada, fui no estúdio do Ziraldo, com o Ginaldo, aí fui e li para ele, para o Ziraldo. O Ziraldo adorou. Eu me lembro que ele abriu uma gaveta e disse, eu tenho uma peça aqui que eu parei de escrever, você não quer continuar? E aí aí a gente disse assim, então quem vai dirigir? Xavier não podia. O Cécio. Só mais daqui a 6 meses. Aí o Ginaldo disse, dirige você, cara, que você está tanto tempo e tal. Eu dirigi. É a minha primeira direção. Eu dirigi e descobri, Regina, que essa era a minha forma de expressão por excelência no teatro. Para começar, mais do que atuando. Eu me arrependo hoje de não ter continuado atuando muito. Você é ótimo ator, né? Obrigado. Eu me arrependo, tanto que nesse momento eu sempre que posso eu faço um filme, eu faço uma coisa, faço uma peça e tal. Mas eu me arrependo disso. Mas descobri que era ali. Eu comecei a fazer e eu ia fazendo o texto e descobrindo a expressão cênica daquele texto que não tinha passado pela minha cabeça. Eu me lembro que, por exemplo, como era um dos primeiros textos que eu escrevi, se não o primeiro, eu ia, enquanto escrevia, escrevendo enormes rubricas, né? essas informações para o diretor e para os atores. Aí eles entram, fazem isso, escrevi enormes descrições assim, né? De como fazer. E aí, quando comecei a montar, fazia muito melhor. As pessoas discutem isso de você seguir ou não seguir as rubricas do autor. O primeiro autor que eu descumpri as rubricas fui eu. Eu não segui as minhas rubricas. Eu comecei a descobrir que fazendo, que no ateliê que eu ensaio, que ensaiando, que trabalhando com os atores, que podendo, vendo o palco, que o palco é muito mais potente do que um escritor na sua casa imaginando é capaz de conceber. E aí eu disse, aqui, o meu espetáculo... Aí você ia mudando tudo que você tinha sugerido. Não mexi no texto, assim, no que as pessoas dizem. Mas nas orientações. Nas famosas rubricas. Né? A teoria da literatura, quando fala do texto dramático, fala em texto principal, que é o que os espectadores ouvem, e em texto secundário, que é o que está escrito, mas que não chega como texto, ou chega como cenário, chega como luz, chega como gestos, chega como sentimento, mas não chega como palavra. Então, esse texto secundário, eu descumpri não por infidelidade, eu fui fidelíssimo a mim, mas já no palco, em outro universo. Exatamente, fazendo uma parceria com um amigo escritor. Eu, encenador. E por isso que você diz que você encontrou a sua expressão. Aí eu disse, e com que facilidade. Eu fiquei muito impressionado que, para mim, faz de conta que isso aqui não é nenhum autoelogio, não. É só uma constatação. Isso pode ser que eu seja um diretor de merda, mas o que eu quero dizer é que a facilidade com que eu traduzia uma cena escrita para uma cena viva me surpreendia. Me surpreendia coisas que, por exemplo, eu ia dizendo e a resposta ia vindo.
Você Eu não, percebendo sem na hora, preparar, na no hora. momento. Na hora eu dizia, tanto que depois na minha terceira direção eu comecei a ficar com medo e comecei a pensar na direção em casa. E aí ia fazer que eu tinha Começou a se pensado em casa, não é? questionar? Eu disse, e se eu não me inspirar na hora? E se não me vier na hora? Agora que eu vou trabalhar com fulano ou cicrano. Aí eu me preparava, mas o que eu preparava era ruim, era sempre melhor o que eu fazia na hora. Você sentia sempre assim um certo medo e insegurança antes de começar um ensaio, assim, como é que vai ser? Você acabou de dizer assim, agora tem que me preparar. Pois é, isso nos primeiros que eu disse. O primeiro foi totalmente assim. Foi totalmente, eu me descobri esse ofício, descobri essa, digamos, essa parte da Essa criação do teatro. vocação, né? E essa parte, a encenação. E depois fiz outra peça, fiz outra e tal. Sim, isso que tenho que dizer. Eu adorei fazer, adorei o resultado, como consegui, e felizmente também gostaram. Porque imediatamente eu recebi convite para dirigir. Imediatamente. Eu não era um ator conhecido, fiz testes e tal, mas diretor, eu depois daquele, já imediatamente alguém me chamou para fazer uma direção, depois outro, logo em seguida Marília, para fazer Apareceu a Margarida, Margarida. logo em seguida, e aí digamos que em alguma dessas peças seguintes, em alguma delas, eu duvidei da minha capacidade de improvisar, de improvisar que eu digo assim, De fazer, criar na hora. de criar na hora, que pensei antes. Só que o que eu pensava antes, quando eu chegava lá, não Mudava tudo. mudava tudo, porque não era nada bom. Tanto que com Marília, também, a Margarida, eu ficava criando, e a Marília, me lembro dela rindo, e a gente fazendo... enfim, E ela depois foi dirigir também, né? Foi. Mas o que te encantava mais? Era criar a cena toda ali no palco, ou dirigir o ator, ou é tudo junto? Tinha alguma diferença? Tinha alguma dificuldade, às vezes, com alguns atores? Olha só, tem muita... Eu me lembro de como a gente chama isso? Umas fórmulas, uma maneira de classificar, umas classificações assim para diretores. Eu me lembro de muita coisa de crítico, não é? O crítico que vê de fora e tal e não vive, e o dia a dia não entra nesse ateliê e tal, ele tem uma visão só teórica. Às vezes ele é bom, apesar dessa visão só teórica, e tem uma sensibilidade para a criação em geral, e às vezes ele fica ali e não dá o salto. Então, alguns desses críticos, por exemplo, falavam assim, diretor de espetáculo e diretor de ator. Dizia assim, eu me lembro, era muito comum, dizer, fulano é um diretor de espetáculo, fulano é um diretor de ator. Eu não sabia fazer essa distinção assim. Muitas vezes se fez. Durante um tempo. Acho que hoje não sei se alguém ainda fala isso. Mas assim, fulano é um bom diretor de espetáculo, fulano é um diretor de ator. Eu não consigo entender um bom diretor de espetáculo que não seja diretor de ator. Não consigo. Então, porque eu até sei o que eles queriam dizer com isso. É um cara que faz um espetáculo cheio de invencionices, de efeitos, o que eu chamaria de um diretor efeitista, e um diretor que os atores rendem, mas o espetáculo não existe. Eu acho que o diretor tem que dirigir, tem que ter essa consciência do espetáculo e tem que ter, digamos, a criação do teatro, que o texto é apenas uma proposição, e tem que ser um diretor de ator, porque o ator é o Deus. O ator é quem vai estar lá. O ator é quem o que está na sua cabeça, que você propõe e tal, o ator que realiza, e ele realiza segundo os impulsos dele, segundo as coisas dele. Eu me lembro que logo no começo eu falava assim, uma coisa que eu sempre dizia assim, é que existem os meios de expressão que você domina e os meios de expressão que você... Nunca mais falei isso. E os meios de expressão que você não domina, mas que são meios de expressão. E eu dava um exemplo assim, por exemplo, quando você está triste e quer fingir que não está, na vida real, aí você, tudo bem, querido e tal, aí você está me enganando, né? Por que você está triste? Eu dizia, a pessoa estava triste porque teve um problema na vida, perdeu um querido doente, tal, e
e fingia que não estava. E aí você está me enganando. Então eu dizia, essa pessoa, o que ela estava fazendo, essa pergunta, você está me enganando, pode ser assim, pode ser feita assim. O que os meios de expressão que você domina, que você não domina, estão querendo me dizer que os meios de expressão que você domina estão querendo disfarçar? Entendeu? Entendi. Então eu, por exemplo, ficava preocupado sempre em dar aos atores razões para que os meios de expressão que ele não dominasse também trabalhassem a favor. Enfim, aí eram Isso as é teses genial, de juventude. é. Enfim, mas que são vigentes a vida inteira, embora eu não Isso fale você delas. foi aprendendo, fazendo e Fazendo, vendo também a reação dos atores. fazendo. Você dá uma liberdade, como é que é a tua direção de Olha ator? só, se dividir os diretores em dois. Um que fica lá mandando fazer improvisação e diz isso ficou bom, isso não ficou, isso ficou. E outro, o diretor que diz tem que ser assim. Eu não sou nenhum dos dois, porque nem eu imponho porque eu sou o diretor, nem eu fico por conta do espontaneísmo. De jeito nenhum. Eu sou um coreógrafo, eu me considero um coreógrafo das palavras, mas eu não Você as diz, por imponho. exemplo, é isso que eu quero ver transmitido, é esse sentimento que eu quero ver, enfim, transparecer. Aí você fala Não, assim, mais do que isso. Eu faço o movimento. Eu sou um diretor entendi. que define o movimento. Eu me lembro que uma época também, quando se quis falar do velho teatro, dizia, no velho teatro o diretor dizia, vem para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E aí com isso se demonizou, criminalizou o diretor que marcava o movimento, a determinação do movimento. Mas eu nunca criminalizei. Eu faço porque eu acho que o movimento é uma forma que tem um valor poético, assim como a palavra. Então, o ator não tem a liberdade de dizer, sei lá, uma frase do autor, mudar ela toda, ser ou não ser. Essa é a questão. Ser ou não tomar Coca-Cola, esse é o... Não, ele diz ser ou não ser, essa é a questão, sei lá, não mudar. Então, por que que o movimento vai ser, digamos, vai forçá-lo, se a palavra não o força? Ele pega aquela palavra e absorve e diz como se fosse dele. É isso que eu busco. Eu busco que o ator, quando fale, nunca ninguém tenha falado isso, ele está falando pela primeira vez. Então, o presente. Ao mesmo tempo, o movimento, mesmo tendo sido determinado pelo autor, pelo diretor, que é o autor da cena, enquanto o autor trabalhou com a poética literária, o encenador trabalhou com a poética da cena. Então eu quero que ele faça tal coisa. Eu construo, porque tem que ter uma poética. Se depender do espontaneísmo, faz uma coisa aqui, o outro faz outra ali, outro faz outra ali, e não tem uma linguagem. Então eu não. Tem isso aqui. Eu botei balde no espetáculo, então eu vou saber como usar aqueles baldes do espetáculo inteiro. E muito mais, cada movimento. Então, não é digamos, o diretor, o ator não se sente castrado por isso. Ele percebe porque, absorve e transforma como dele. Faz de conta que é dele. Entende o que você quer. Entende não só o que eu quero, não é que eu queira, entende por que aquilo é importante para a peça. Por que está sendo dito? Por que está sendo dito? Feito. Então, ele entende junto comigo. Não sou eu que quero, não é digamos, uma imposição, mas é uma movimentação. Eu sou preciso, por isso que eu digo, eu sou um coreógrafo. A coreografia de um espetáculo, a poética do movimento, a dança que o espetáculo tem. E a harmonia com o que está sendo dito, com o que a palavra, sendo dito, né? exatamente. Falei como diabo. Você tem diretores assim que você admira, estrangeiros ou brasileiros, que você Sim, procurou seguir ou se inspirou? Olha, eu admiro muitos diretores, muitos, no mundo aqui. Tenho amigos vários que admiro, por razões diferentes. Enfim,
muitos, gosto muito, me permitindo não gostar de algum espetáculo dele, mas percebo, digamos, a, a poesia dele, a poética dele. Eu curto a poética do Zé Celso, a poética do Antunes, a poética do Amir, de outros diretores jovens que vejo, às vezes vejo, não vou nem citar, porque às vezes vejo e digo, a primeira peça que eu vejo desse rapaz, esse cara tem uma poética. O espetáculo dele tem uma poética, é um poeta. É como perguntar, né, um poeta que poetas admira. Então, eu fico assim, vejo muitos jovens que acho, assim, no mundo também. Eu sou um admirador do Peter Brook. Eu acho que o Peter Brook tem uma coisa incrível, que é que ele é capaz, para mim foi muito importante, ele é capaz de ser muito rico com simplicidade. Então, por exemplo, essa visão porque eu sou de uma época que os diretores, para aparecerem, porque os diretores são as pessoas mais desconhecidas no espetáculo, você não consegue identificar. Você identifica o ator claramente, que está na tua frente. O cenógrafo, você olha o cenário, que cenógrafo bom, a música, o cara que compôs é legal, o figurinista, tudo assim. O diretor fez o quê? Então é o mais difícil de identificar. Então eu acho que numa época os diretores, para se identificarem, faziam muitos malabarismos, muitas coisas assim, piruetas. Então muitos efeitos e tal. E eu me lembro que o primeiro Peter Brook que eu vi, em 74, que era Timão de Atenas, fiquei encantado com a riqueza, mas muita riqueza com simplicidade. Era muito rico e muito simples. Depois vi recentemente aqui o Hamlet dele com uma simplicidade incrível, mas a simplicidade é difícil de se alcançar. Se você simplifica, você resulta superficial. Para resultar simples, você tem que assumir a complexidade. E aí resulta simples. Pensamento que passa pelo Vianinha, que é um autor que eu botei muito, e que passa pelo Beckett, que diz simplificar, 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 1, 2, 3. Você fez Albi também, né? Fiz muita gente. E eu digo sempre que quando você faz um autor, que o encenador é um parceiro. É um parceiro. A obra de teatro é ela no palco. Ela é um projeto. É um projeto. Por exemplo, se um prédio não está montado, ele é um projeto, é um bom projeto e tal. A comparação não é muito boa, mas enfim, é um projeto. O texto é um projeto de... Se você vai ver um Hamlet de 10 diretores diferentes, você vai ver 10 Hamlets diferentes. Então, o diretor é um parceiro do autor, e a melhor forma de ser parceiro dele é você achar que é ele. Quando eu faço Brecht, eu digo, Brecht sou eu. Eu sou Brecht. E por isso eu acho legal que, me repito umas coisas, mas, por exemplo, eu gosto de montar autor vivo. Porque num diretor diz, eu quero montar autor morto, porque se eu monto vivo, para não ter confusão, ele vem ver, acha que eu traí e tal. Eu gosto de montar autor vivo, eu gosto que ele venha, veja e se surpreenda. E diz, que nem eu, autor do meu primeiro espetáculo. Disse assim, não foi isso que eu não escrevi um cenário assim, não foi isso que eu disse assim, mas eu gostei assim. Não é só eu gostei, meu Deus, esse cara me entendeu perfeita, que coisa incrível ele me mostrou, eu não tinha visto isso com essa clareza. Ou seja, é um parceiro, em letra e música, entendeu? Então, eu adoro isso. Quando eu faço autor morto, eu fico com uma pena do cara não ir assistir. Tchekov, então, que nunca veio ver uma montagem minha do Tchekov. E o Brecht, que eu montei duas, esse filho da puta não veio. E você já teve algum autor que foi ver e disse, não é nada disso? De autor que foi ver e ficou impressionado, não me custa achar. Isso aí devo ter vivido sim, porque na minha idade tudo já passou, tudo já aconteceu. Não tem nada que não aconteceu. E quem se impressionou muito? Assim, um autor que tenha adorado?
Muitos, assim, eu fico, por exemplo, tem um autor que é o Zé Antônio de Souza, que eu adoro esse autor, é pouco conhecido, mas ele é um autor de uma obra incrível e não só teatral. Ele tem 2 romances brilhantes. Zé Antônio era meio irmão do Alcione. Morou sempre em São Paulo, mas, por exemplo, o Alcione foi meio criado, Alcione Araújo, nosso amigo, foi meio criado pela mãe do Zé Antônio. São meio irmãos. Olha só. E o Zé Antônio é um autor maravilhoso como Alcione. E eu fiz uma peça dele, chamava Crimes Delicados, há muito tempo. Ele tem um romance que chama Paixões Alegres, que é uma obra-prima. E tem um romance mais recente que chama La Puta, que é um maravilhoso romance. Enfim, mas o Zé Antônio veio ver Crimes Delicados e as pessoas diziam, pessoas que iam fazer antes, diziam, não, quero ver essa peça, porque o Aderbal mudou tudo, eu li essa peça para fazer, não era assim. E ele veio, assistiu uma estreia, umas 3 sessões, e me escreveu uma carta linda, dizendo que era impressionado com a fidelidade. Diz assim, às vezes você fazia uma pontuação no espetáculo, baixava um véu que tinha assim, que cercava tudo é por trás de um véu às vezes o véu subia, você parava ali, num momento que não era nem uma mudança de cena, marcada como mudança de cena, mas que eu vi e disse, eu aqui parei para pensar, saí, tomei um café, voltei e continuei. Assim, como se integrava. É um exemplo, mas muitos autores, o próprio Alcione, eu fiz algumas peças dele, ele, enfim, ficava, mas muitos, e já fiz peças assim, não, mas eu, assim, quer ver, não gostar, não, mas, por exemplo, um se queixar que eu fiz melhor do outro. Da outra peça. O Dias Gomes, assim, quando eu fiz uma peça dele, que ele gostou e ensaio e tudo. Aí depois, quando ficou pronto, ele disse, a do Vieninha você fez... Se esforçou mais. Se esforçou mais. Na do Vieninha você se esforçou mais. Aderbal, e você falou aí no cara que faz a música, no cenógrafo, e você tem parceiros, né, que trabalham com você. Acabou de perder um grande parceiro, o Fernando Melo da Costa, e eu sei que você está super triste. Essa parceria, depois de um certo tempo, ela vira... você não precisa falar, né? Quer dizer, o teu parceiro, no caso o Fernando, já sabia tudo que você queria fazer e trabalhou com você muito tempo, né? E é muito duro isso, né? A gente ir perdendo pela vida os amigos e os parceiros, né? Também parceiros incríveis. Domingos. Perdemos o Domingos também. Foi tão triste, né? Parceiraço. Fiz filme com ele, dirigido, escrito por ele. E depois você fez uma peça continuando o filho dele, né? O filme. Depois eu dirigi uma peça dele, com ele de ator. E ele dirigiu uma peça minha comigo de ator. Eu dirigi uma peça dele que era 10 coisas... 2 ou 3 coisas que eu sei sobre a vida, eu dirigi, ele ator. Depois ele dirigiu uma peça minha que chamava Isabel, eu ator. Muito parceiro. Mas você falou num outro parceiro também, o Domingos, é uma pessoa muito conhecida e querida de todo mundo. Esse outro parceiro, talvez não tão conhecido como o Domingos, é um irmão, é o Fernando Melo da Costa. O Fernando Melo da Costa, nos últimos 20 anos, eu acho que 90% dos espetáculos que eu fiz com ele. O espetáculo que inaugurou o Poeira, que foi Sonata de Outono. O segundo espetáculo do Poeira, de novo com Marieta e Andréia, que foi as Centenárias. Os espetáculos que eu dirigi em seguida no Poeira 100, que a gente falou aqui deles. O Púcaro Búlgaro, um dos romances em cena, e o Moby Dick. Moby Dick também foi ele. Esse espetáculo que você acabou de falar, que eu fiz do Domingos, continuando o filme do Domingo, foi dele. Enfim, são entre 15 e 20 espetáculos, 16, 17, 18, do Fernando. Então é isso que você diz. Depois de um tempo, a gente tem uma identidade, uma intimidade tão grande que eu faço uma coisa com o Fernando, ele vê eu ensaiando, porque o cenógrafo, para mim, a cenografia é parte do espetáculo muito... Tanto que eu sou um pouco coautor dos meus cenários. Se o cenógrafo pensar uma coisa em casa e me trouxer assim,
Por exemplo, o cenário que eu fiz com ele de Macbeth. Derrubar o PC aqui, são 4 mesas grandes que você usa como você quiser. Eu ia ficar doido, eu ia dizer, como? Mas como eu fui fazendo, ensaiando, podia ter uma ele ao mesa, lado aí vai assistindo. junto, eu vou botar outra aqui, outra. Aí vocês vão fazer 4. Entende? A gente vai descobrindo junto. E o que o Fernando tem de extraordinário é o artista plástico que ele era no palco. Ele era um artista plástico perfeito. Por exemplo, por mais que eu defina o espaço cenográfico, nunca seria capaz de imaginar o material, a textura, as cores, digamos, a forma final que o Fernando é. Entendeu? Por exemplo, um dos últimos cenários que eu fiz com ele, Céus, tinha 5 personagens, cada qual tinha um quarto. Aí ele disse assim, então a gente vai ter que ser 5 camas. Então eu disse, não, Fernando, uma só. Cada um, não precisa ser 5 camas, uma, aí é o quarto dele. Um quarto, uma cama resume um quarto. Todo quarto tem uma cama, que é o quarto dos personagens. Aí ele disse, uma cama é 2, Aderbal. Eu disse, não, uma. Então ficou uma cama. Mas aí ele encontra a cama, ele encontra o contexto, onde a cama fica, como a cama, entendeu? Tudo mais. E o que está junto, enfim, é um artista extraordinário. Eu perco agora companheiro de trabalho, fumava muito, tinha problemas, teve tuberculose. Eu dizia, para de fumar, porra. Ele dizia, Fazer o não, sei quê, o né? quê. Mas olha só, não falamos da sua companhia da demolição. Centro de Demolição e Construção Centro do de Espetáculo. Demolição e Construção do Espetáculo. Né? Você sabe que ele está fazendo 30 anos esse ano. A gente não festejou, quer dizer, quando eu encontro... Mas o centro existe ainda? Não. 30 anos de que começou. Ele nasceu criado. em 89. E viveu... Depende de como. Ele viveu 10 anos, pode ter vivido um pouco mais, porque quando eu fui para o Teatro Carlos Gomes, ainda era o centro. Era o centro de demolição. Enfim, fiz muita coisa. Tenho vontade de retomar o centro. Sempre que eu penso, eu adoro. Por exemplo, você sabe que o centro nasceu depois dos meus primeiros trabalhos no Uruguai, que eu vi como era importante o galpão. O galpão viveu 10 anos no exílio durante a ditadura militar do Uruguai. Eu lembro que você trouxe um dos diretores. Eu fui lá ver ele falar. Foi emocionante aquilo. Emocionante. Arturo Fleitas falou. E alguns foram para o exílio, outros não, né? E aí eles pararam esse tempo. Não pararam. Quem ficou, continuou. Não, quem foi para o exílio continuou. Isso mesmo. O grupo existiu durante quase 10 anos, 8 a 10 anos, no México, mais junto e mais grupo do que nunca. Fazendo muitas peças no México. Eles ganharam uma sala, cederam uma sala para eles na Cidade do México, no México DF. Eles ficaram trabalhando lá e tal, vinham para festivais pelo mundo, e no galpão, os que ficaram lá tiveram que viver em outros grupos, não podia, o galpão estava proibido. A sede deles foi confiscada, totalmente confiscada. Lá em Montevidéu, Em Montevidéu. A sede foi confiscada, aí quiseram dar a sede para algum outro grupo, nenhum grupo aceitou. Aí conseguiram botar lá uma escola de dança. A escola de dança funcionou, quando fez o primeiro espetáculo, ninguém foi assistir. Incrível. Incrível Uruguai. Então, e quando eles voltaram 10 anos depois, a vinda deles do aeroporto até a sala que foi a redemocratização, o governo democrático devolveu a sala a eles, eles vieram em carro aberto como um time de futebol, como a seleção nacional. Com as pessoas na rua, com bandeirinha, e gritando e aplaudindo quando eles passavam. Incrível. É incrível. Então, quando eu vim de lá, eu disse, eu tenho que viver como um grupo. Eu já tinha tentado outras vezes. Eu tive um grupo que chamou Grêmio Dramático Brasileiro, que tinha Yara Amaral, que tinha o Rodrigo Santiago. E finalmente, o grupo... Isso, mais ou menos, quando eu cheguei, disse, não, eu tenho que ter força e agora tem que ser o grupo mesmo. Aí nasceu o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo.
Que era no... Qual teatro? Funcionou no Glaucio Gil. No Glaucio Gil. Funcionou no Glaucio Gil, depois a gente ainda teve uma extensão no Zimbinski e um pouco no Carlos Gomes. Mas assim, a E sede... durou quanto tempo o grupo? No Glaucio Gil, que foi a fase mais fértil do grupo, foram uns 5 anos, mais ou menos, de 89 a 94, mais ou menos, e a gente foi posto para fora. E aí continuaram em outro lugar? Não, Continuamos um pouco, porque a gente foi para o Carlos Gomes, e aí lá a gente tentou manter o grupo, mas o grupo precisa de uma casa. E eu fico pensando nessas pessoas que a gente vai perdendo, essas pessoas de qualidade, né? E penso nesse país que a gente está vivendo hoje e o que vai ser daqui a alguns anos sem incentivo à arte, sem incentivo à cultura, que pessoas vão ser formadas que teriam essa mesma qualidade dessas pessoas que estão aqui, você, o Domingos, enfim. O que vai ser da cultura brasileira? Tem que resistir, né? Mas é difícil. Regina, a gente vive um período assustador. Eu me lembro que a gente fez pergunta parecida pensando o que era aquele intervalo que castrou a geração do Viana, do Valdo Viana Filho, Jean Francesco Guarnieri, Boal, Chico de Assis e tantos mais, que castrou e que interrompeu a geração, isso fala especialmente do teatro, que podia, claro, continuar escrevendo, mas eu hoje falo esses 4 nomes, eles seriam 40, se não tivesse castrado e se isso tivesse se disseminado. E a mesma coisa da música, que os caras continuaram, e depois que voltou, aí começou a surgirem novas gerações. Então, o que a gente está vivendo é assustador, porque chega a ser pior, porque tem um discurso obscurantista que eu não me lembro que existia. Que não tinha, assim. né? Não, a gente era criticado, censurado, proibido, mas não tinha o elogio da estupidez. Isso. Que a gente vive agora. Agora existe o elogio da estupidez. Por exemplo, tem um ministro da Cultura... Perdão, o ministro da Cultura não tem. Cultura nem tem. Nem tem. Já é o começo. Tira o Ministério da Cultura. Um ministro da Educação que faz o elogio da estupidez. Vamos tirar dinheiro e tal, vamos acabar com toda essa coisa da ciência, com tudo da cultura, com tudo da ciência e tal. Então, esse obscurantismo, esse anti-intelectualismo, essa luta contra a arte, por exemplo, em todos os setores, essa luta contra os artistas, sei lá, não queria voltar a esse tema, mas a criminalização da Lei Rouanet é de uma vergonha, porque é de uma série de mentiras, que é outra coisa. E a gente tem que falar sempre disso. Né? Porque, por exemplo, é como se que a Lei Rouanet, as pessoas mamavam. Nunca houve isso. Nunca houve isso. A Lei Rouanet era uma lei que favorecia o patrocínio do sistema, das empresas. Claro. E as empresas não tinham nem por que patrocinar, digamos, os que eles acusavam de mamar da lei. Não tinha isso. A Lei Rouanet era muito mais favorecedora dos grandes projetos, digamos, que são legais, não estou contra eles, não, dos musicais norte-americanos, e que, portanto, não tem a menor conotação de marxismo cultural. Para nada você não vai ver na Broadway um espetáculo de marxismo cultural, e nem na, digamos, Broadway local. Você não vai ver isso. E mas é aí que estava... nenhum, né? Nenhum lugar. Não, nunca existiu. Então, é uma mentira, é todo construído sobre mentiras. A gente está vivendo essa revelação de muitas mentiras. E essas mentiras, elas estão em toda parte dentro desse horror imposto ao Brasil hoje.
Então, Uma contaminação, né? Ela está em toda parte, como você está dizendo. Em toda parte. Então, eu me preocupo muito, sim, com como vai ser o futuro cultural. Eu me animo porque vejo que tem jovens atores, atrizes, diretores, autores produzindo. Eu vejo que tem, sim, você vai ver uma peça e você vai ver mais ou menos comprometida com uma, digamos, com uma visão utópica e progressista do mundo. Você vai vendo que as pessoas estão fazendo. Você vê, enfim, vários projetos acontecendo com essa coragem, com essa vitalidade. Mas você, por outro lado, vê que cada vez mais a produção é castrada. Não, é um desânimo. As pessoas estão desanimadas, paralisadas, em todas as áreas, né? Todas as áreas de criação, mas também em todo sentido no país, né? Todo mundo meio perplexo com tudo que está acontecendo. A gente nunca imaginou que fosse chegar num ponto Você desse. sabe que eu imaginei. Não, eu não imaginei na minha vida inteira, desde que eu saí da ditadura, não imaginei que ia voltar isso. Mas o ano passado, muito pior, né? Por exemplo, as pessoas que dizem assim, eu não esperava que era tanto, as pessoas que estou dizendo que lutaram para que não ganhasse o presidente Bolsonaro e que lutaram e tal, e agora dizem assim, mas eu não imaginei que era tanto, eu imaginei. Quando pelo discurso, pelas coisas que dizia, pela ignorância, pela grandiosidade do seu obscurantismo, pela sua homofobia, misoginia, por tudo. Eu imaginei. Porque, por exemplo, que que a perseguição que se fazia ao Lula fosse como está ficando agora clara que foi, eu já sabia. Eu dizia assim, com essas pessoas desse jeito, eu estava vendo que o golpe que houve, por exemplo, a farsa do combate à corrupção é uma doidice. A gente fica sempre dizendo, foi assim em todos os regimes, não é isso. Os corruptos foi que se beneficiaram com o combate à corrupção. Ainda hoje, por exemplo, o Moro vive, por exemplo, ele tem ainda um prestígio em Copacabana porque parece que ele combateu a corrupção. Mas ele não combateu corrupção nenhuma. A corrupção, quem assumiu o poder foram Temer, Romero, os corruptos de sempre assumiram o poder e ele fazia fotos junto e a presidente do Supremo dizendo do lado dos corruptos claros, ditos. E a gente não tem para onde correr. E aí, então, portanto, não me surpreende. Mas eu me surpreendi, quer dizer, essa pessoa não me surpreendeu, mas o entorno dela e com o tanto de gente que se dispôs a ir para esse governo e o tanto de gente desse tipo, dessa qualidade, eu não imaginava. E o tanto de gente que apoia, né? Porque apoia ainda, né? Isso sim me surpreende. Ele por exemplo, para mim, não me surpreenderia nem que ele botasse um miliciano no Ministério da Justiça, porque, enfim, a gente sabia tudo isso. Agora, me surpreende sim. Me surpreende que tanta gente apoie. Me surpreende não os seus iguais, esses são esperados. Não os desinformados, mas muita gente que apoia e que digo... como pode acreditar umas pessoas que dizem o antipolítico? Como pode acreditar que o antipolítico seja esse personagem? Político mais do que os outros, que 30 anos de político, elegeu todos os filhos, elegeu uma mulher, teve como base eleitoral regiões de milicianos que ganhavam prêmios, medalhas e tal, e ali se fundou, digamos, o seu ponto de partida. Nas igrejas. Tudo isso. E também me surpreende de uma surpresa diferente. Outros setores. Eu digo de uma surpresa diferente, umas são
o mercado. Me surpreende, porque é uma surpresa diferente, porque quando eu estou trabalhando com o Galeano, eu sei que não era para me surpreender que a Standard Oil, que as grandes empresas, United Fruit, que a gente falou, voltassem a fazer o que fizeram sempre pela destruição da América Central, da América Latina como um todo. Não tem nenhuma novidade aí. Não tem nenhuma novidade. Mas, eu digo assim, existe um tipo de discurso do capitalismo humanista que você acreditaria que ia buscar outros caminhos. E, por exemplo, ia continuar no processo civilizatório, minimamente. Por exemplo, Henrique Meirelles e tal, que eles apoiassem todos esses, é absolutamente normal. Mas que, na falta desses, não tem tu, vai tu mesmo. É isso que aconteceu. É uma desmoralização da possibilidade de enfim, de uma humanização daí. E a outra é a própria imprensa. Uma parte da imprensa que, enfim, pensar diferente, tudo bem. Que cooperou, mas que cooperou e que segue cooperando. Já era para suspeitar quando ele dizia assim, eu vou levar para a ponta da praia, que a gente sabia que é um centro de extermínio, de desaparecidos. Aquele discurso foi horroroso. E aí o jornalista dizia assim, ele está falando para os eleitores dele. Meu Deus. Então já dava para suspeitar, mas que continuem. Essas surpresas para mim são maiores do que a surpresa do que ele faz, do que é feito, do que a gente vive. Chegamos no final aqui do nosso programa. Queria falar uma coisinha para você responder assim bem rápido. Você tem algum sonho ainda em termos de teatro, uma coisa que você não tenha feito? Tem que ser rápido. Tenho. Essa é a resposta. Em termos de teatro, em termos de... isso. Aquele escritor que eu matei quando descobri o diretor, ele está vivo. Né? Está escrevendo, você vai escrever. Você tem ideias, tá bom. E quero continuar dirigindo, tenho sonhos, quero fazer já alguma peça nova com Marieta. Tenho, sim. E volta logo, né? Você vai ficar muito tempo no Uruguai, a gente sente saudade. Porque você está sempre fazendo tanta coisa que cadê o Aderbal? Estou no Uruguai. Está no Uruguai. Aliás, o Uruguai é uma rota de fuga, né? Qualquer coisa, né? Sempre achei, né? Vamos pensar nisso, né? Então, olha, queria te agradecer muitíssimo, adorei a conversa, foi ótima, foi muito inspiradora ouvir você falar com tanta paixão do seu ofício, foi muito bonito. E venha quando quiser. Obrigado, quando você voltar do Uruguai, você vai contar como é que foi tá bom. A montagem lá da peça do Galeano, que é outra pessoa maravilhosa, né? Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente e o Serginho Esbraja ali, que fez a transmissão. E até a próxima. Muito obrigada, Aderbal. Obrigado, Regina.